Salve, salve, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro. Estamos de volta com a leitura e a reflexão do Santo Evangelho. Queremos começar bem esta semana e a palavra de Jesus vem como alimento para nós. No Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção dos discípulos para que tomem cuidado com todo tipo de ganância. Porque uma pessoa gananciosa se torna cega para o Criador e, ao mesmo tempo, para os irmãos. Vive sempre com medo de perder. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguém, talvez um homem, do meio da multidão, pediu a Jesus: Mestre, peça ao meu irmão que reparta a herança comigo. Notem aqui alguém que vive em disputa com o próprio irmão por causa de herança. Essa é uma história conhecida por todos nós. Conhecemos pessoas ou já passamos por situações como essas de disputa por causa de herança. Um bem deixado por um pai, uma mãe, é uma dádiva que deveria unir os irmãos, mas acaba se tornando uma desgraça que divide e, em muitos casos, gera até morte. Pessoas brigam por causa, às vezes, de uma casa velha, de um pequeno terreno, de uma quantidade de dinheiro no banco que nem é significativa. E perdem uma relação de toda uma vida. Isso é muito lamentável. E Jesus se entristece ao ver cristãos, discípulos seus, que vivem brigados por causa dos bens. Jesus respondeu àquele homem, àquela pessoa que tinha pedido para que seu irmão repartisse a herança. Respondeu contando a parábola de um homem rico que expandiu ainda mais os seus bens. Temos alguns detalhes aqui interessantes. Um primeiro detalhe: este homem rico, ele está sozinho. Não tem ninguém com ele ao lado dele. Possuidor de muitos bens, mas vive num deserto fraterno, existencial, afetivo, porque ele fez a sua opção. Uma pessoa muito gananciosa, ela geralmente vive sozinha, por tantos motivos. Porque ela acredita que aqueles bens são méritos unicamente dele ou dela.
Os outros se aproximam só para pedir, só para tirar. Então vive sempre desconfiada e acaba se fechando totalmente nos seus bens. Como esse homem que na história não fala de filhos, dos seus pais, dos seus amigos, de esposa, porque ele está sozinho. A pessoa gananciosa vive sozinha. Um segundo detalhe desta parábola é que este homem rico só utiliza os pronomes possessivos. Meus celeiros, minhas colheitas, meu trigo, minha vida, meus bens. Ele só fala dele, porque a sua vida toda gira em torno do dinheiro e dos seus bens. E como dizíamos anteriormente, ninguém suporta viver com uma pessoa que só valoriza o dinheiro, os bens e não valoriza o ser humano. É impossível a convivência. Queridos, Jesus Cristo se mostra como aquele que não depende dos bens, mas ele depende unicamente do amor do seu Pai. E é essa ordem de valores que necessitamos trilhar. Os bens, o dinheiro, não é mal em si. Muito pelo contrário, nos ajudam a ter uma vida com dignidade que todos nós necessitamos. Mas não deve ser a primeira coisa, porque tem Deus, existe nossa família, nossos amigos, as relações. Então não vamos inverter isso. Um outro detalhe também dessa parábola é que vai chegar um momento que nós seremos visitados por um hóspede ou uma hóspede indesejável, que é a morte. E o que ficará da nossa vida? Todos nós partiremos um dia. E o que levaremos conosco? É óbvio que não levaremos nenhum bem. Seremos capazes de ter conosco o amor, a capacidade da partilha, a fraternidade e tantos outros valores, porque são estas coisas que nos eternizam, nos fazem pessoas boas aqui e nos eternizam em Deus. Te desejo uma excelente semana com a bênção e com a graça de Deus. Nos encontramos amanhã para a leitura e reflexão do Santo Evangelho. Um forte abraço, fiquem com Deus.